Vamos começar com uma oração? Querido Deus e Pai, nós entregamos esse momento em Tuas mãos, pedindo que a Tua bênção esteja conosco, nos dirija e que Teu Espírito Santo se faça presente entre nós. Que o Teu nome seja glorificado e que a Tua palavra seja exaltada, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quem estava na aula de manhã? Ok, acho que é melhor perguntar quem não estava, né? Bom, vou fazer um resumo rápido, tá? Hoje pela manhã nós falamos sobre o corpo como o templo do Espírito Santo. A gente viu princípios bíblicos de saúde e falamos sobre como, ao longo de toda a história bíblica, Deus quis estar sempre próximo do ser humano, no Éden, no tabernáculo do deserto, no templo de Salomão, no templo de Zorobabel, depois na pessoa de Cristo, e que Jesus prometeu enviar o Espírito. E o Espírito precisa de um templo. Sempre que Deus vem para a humanidade, Ele vai habitar em um templo. E o nosso corpo é este templo, nesse momento da história, né? E eu vou falar agora um pouco à tarde, um pouco dessa relação que a saúde tem com a nossa vida espiritual e com o tempo que nós estamos vivendo, né? Com a terceira mensagem angélica. Pode passar, por favor, para mim? Bom, a gente tem que analisar o assunto da saúde dentro da perspectiva do grande conflito. Se a gente olha para a saúde simplesmente por uma questão de saúde física ou prevenção de doenças, a gente não tem a verdadeira percepção daquilo que Deus gostaria que nós tivéssemos. Então, a gente sempre tem que lembrar que nós estamos dentro de um grande conflito, que existe uma guerra pela nossa atenção e pelo controle da nossa vida. O Espírito Santo quer atuar em você e usar você na obra de Deus. Mas Satanás também quer usar você na obra dele. A cada um de nós, a mim, a você, a todos nós. Então há uma competição pela nossa mente, pelo controle da nossa vida, porque há uma luta entre dois exércitos e que querem alistar mais soldados, não é? E Ellen White fala que Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteira ao seu controle. Ele quer o controle. Pode passar. E no livro Temperança, página 12, Ellen White conta uma visão que ela teve do que aconteceu com Satanás depois que ele foi expulso do céu. Então ela diz assim, que Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Esse é o objetivo dele, né? Jesus falou, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E aí cada anjo apresentou uma proposta. Mas Satanás é tão egocêntrico, né? Que ele que teve que dar a última palavra. E aí ele mesmo imaginou um plano. Qual seria esse plano? Ele tomaria o fruto da vide, da videira, né? A uva, o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, converteria tudo isso em venenos, e esses venenos, quando consumidos, arruinariam nossas faculdades físicas, mentais e morais. Ou seja, o consumo desses venenos iria afetar o nosso corpo, que iria afetar a nossa mente, que iria, em última análise, afetar a nossa espiritualidade. De tal maneira, né, que ele dominaria os nossos sentidos e teria sobre nós inteiro controle. Esse é um plano diabólico, imaginado pelo próprio Satanás para controlar a humanidade. Então ele pegaria as bênçãos que Deus deu para nós na natureza como alimentos, iria transformar isso em venenos
E isso iria danificar o nosso corpo, a nossa mente, de certa forma prejudicar a nossa comunicação com Deus. Entenderam? Ok? Muito sério isso. Pode passar. Vamos pensar alguns exemplos. O que Deus deu para a gente hidratar o corpo? O que a água foi transformada? Gente, vocês já imaginaram o quanto de corante precisa colocar na água para ela ficar preta? Ah, mas eu tomo a versão 0. Tudo bem, só tirou o açúcar e colocou adoçante. O resto está tudo ali. Então veja, a indústria, movida por quê? Por princípios ou por lucratividade? Movida por ganância, por lucratividade, por cada vez ganhar mais dinheiro, fabrica produtos que são altamente adictivos e viciantes e vende isso para as pessoas. E esses produtos vão arruinando a nossa saúde. Então aqui você tem água na composição, aí você tem ácido fosfórico, tem açúcar ou adoçante químico, tem um pouco de sal, tem a cola, né? Tem a cafeína, tem o corante caramelo 4. É uma bebida para intoxicar o nosso organismo. Pode passar o próximo. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Deus criou as frutas, né? As cores, formatos, aromas, texturas, para todos os gostos. E Satanás criou uma imitação, né? A contrafação, né? Então veja. Eu não sei se vocês já estudaram alguma coisa sobre a indústria do tabaco. Já estudaram alguma coisa ou não? Eu fiz um curso de especialização em tratamento do tabagismo e eu tive que ler nesse curso documentos secretos da indústria do tabaco que acabaram depois vazando em processos judiciais. E a indústria do tabaco, ela trabalha da seguinte forma. O produto deles não é o cigarro, é a dúvida. Eles escrevem isso claramente. O nosso produto é a dúvida. Enquanto as pessoas tiverem dúvida se o cigarro realmente faz mal, elas vão continuar usando. Então, o que eles fazem? Eles questionam os estudos, eles invalidam a ciência, eles contratam profissionais para falar que o cigarro não causa problema de saúde, né? E foi toda a estratégia que eles fizeram ao longo das últimas décadas. E eles descobriram formas de tornar o cigarro cada vez mais adictivo. Então, eles perceberam que algumas pessoas, quando iam fumar, ficavam com a garganta irritada. Aí eles colocaram um mentol para deixar mais geladinho aquela fumaça. Depois eles perceberam que se colocasse amônia na composição, a nicotina era melhor absorvida e causava um pico mais forte no cérebro, aumentando o poder adictivo. E aí eles foram inventando tecnologias e mais tecnologias para tornar o produto cada vez mais adictivo para as pessoas. Aí eles começaram a criar a versão light, versão mentolada, para apelar a todos os gostos, homens, mulheres, adolescentes. E aí quando todo mundo começou a falar mal do cigarro e não havia mais dúvida, aí eles criaram o cigarro eletrônico. As indústrias do cigarro eletrônico são as mesmas indústrias que fazem o cigarro de papel. Elas compraram todas essas empresas. Porque qual é o objetivo deles? Viciar uma pessoa na nicotina o mais cedo possível. Porque ela pode começar com cigarro eletrônico, mas como ela viciou em nicotina, se ela continuar fumando cigarro eletrônico o resto da vida, eles vão ganhar dinheiro vendendo cigarro eletrônico. Se ela um dia quiser experimentar o de papel e migrar para o cigarro de papel, ela vai continuar ganhando dinheiro com o papel. Se a pessoa fumar o cigarro de papel e ela acha que o outro é melhor, então ela vai migrar para o eletrônico. Mas eles ganham dinheiro de todos os lados. E para eles, quanto mais rápido viciar uma pessoa, maior é o LTV do cliente. Já ouviram falar esse conceito do marketing? Lifetime Value. É quanto um cliente paga ao longo da sua vida por um produto, né? Então, o que vale mais a pena? Vender para uma pessoa o cigarro por 10 anos ou por 50 anos? Então, quanto mais cedo eles viciarem a pessoa, melhor. Por isso que eles estão investindo em cigarro eletrônico para quem? Para os jovens e adolescentes. Essa é a indústria do tabaco.
Vocês acham que a indústria de alimentos é diferente? Tem uma ou outra que talvez seja guiada por princípios e quando vai produzir algum produto tem um pouco mais de consciência. Mas a maioria... Tempo atrás a Nestlé fez um posicionamento. A Nestlé mudou o foco agora, né? Eles estão investindo em saúde, suplementos, comidas funcionais. Depois de vender leitinã, leitinho, a torta à direito, chocolate, biscoito, agora eles estão mudando foco. Mas a própria Nestlé escreveu um comunicado no mundo inteiro, pedindo perdão pelos produtos que ela produziu ao longo de mais de um século. E que agora ela reconhecia que ela estava mudando o seu foco de atuação. A própria indústria reconhece que o que eles fazem não é bom. Mas esses produtos estão aí. Então, quando Deus criou o ser humano e o colocou no jardim do Éden, e ele tinha acesso aos alimentos naturais, integrais, de origem vegetal, esse era o plano de Deus. Agora, passa 6.000 anos para frente, entra no supermercado hoje. O que existe ali que de fato é absolutamente necessário para a nossa saúde? 95% do que vende hoje no supermercado a gente não precisaria para sobreviver. Verdade ou mentira? Está lá. É bonito, é gostoso, a embalagem apela, não é? Tem até uma indústria que escreveu lá o slogan, né? É impossível comer um só. Porque eles fazem produtos que são altamente estimulantes para o paladar e altamente adictivos. Por isso que é impossível comer um só. Você abre um pacote de salgadinho, você come um daquele e acaba, você quer comer o pacote inteiro, não é? É assim, gente, isso é planejado para vender mais, só que isso vai arruinando o nosso corpo. Pode passar. Então, olha só, pode passar até a última frase desse slide aqui. Deus criou o nosso cérebro com uma capacidade de autocontrole, especialmente na área da alimentação. A gente tem no cérebro um centro que regula o nosso apetite, a nossa fome, a nossa saciedade, que chama hipotálamo. Não é hipopótamo, é hipotálamo, tá? E o hipotálamo recebe informações do estômago e do intestino. Então, você acabou de almoçar. O seu sistema digestivo está cheio de alimento. Ele manda informações para o cérebro dizendo, chega, não preciso mais. Acabei de comer, estou satisfeito. Os nutrientes do sangue, se você está com glicose alta ou glicose baixa, se você tem mais ou menos vitaminas no sangue, isso comunica com o seu cérebro para dizer se você precisa ou não comer. Os hormônios do intestino, né? Alguém aqui já ouviu falar de Ozempic? Já ouviram falar desse remédio para emagrecer? Como é que funciona esse remédio? Eles descobriram que quando a gente come, o nosso sistema digestivo produz alguns hormônios, que a gente chama de incretinas, que eles dizem para o cérebro que a gente está satisfeito, que você não precisa mais comer. Então eles pensaram assim, eu vou fabricar um medicamento que imita esse negócio. E aí a pessoa vai tomar uma injeção por semana e ela vai ficar 7 dias com a sensação de que ela acabou de comer. E é por isso que emagrece, né? Mas então Deus já fez mecanismos de controle. Você acabou de comer, o cérebro sabe que é para você parar de comer. Depois o tecido adiposo, né? Se você ganha muito peso, está com muita gordura, a gente produz um hormônio chamado leptina, que fala para o cérebro, chega, para, eu estou cheio, não preciso mais comer. E depois a gente tem também a visão, o olfato, o paladar, né? Que às vezes só de olhar para uma comida você tem vontade de comer, né? Então a gente tem todos esses mecanismos. Vocês já viram alguém ficar viciado em cenoura? A pessoa tem uma compulsão por cenoura que ela é incontrolável, assim. Por quiabo, a pessoa tem tremores quando ela para de comer quiabo, já ouviram? Você já prestou atenção quando você está assim com muita ansiedade, ou você está assim com muito chateado, muito triste, dá vontade de comer, assim, aquela compulsão. Você tem vontade de comer pepino? Nem quando está alegre?
Gente, os alimentos que Deus fez na natureza não causam compulsão ou adicção. Eles causam saciedade e satisfação. Agora, começa a comer um sorvete, começa a comer um pacote de bolacha, abre uma barra de chocolate. Aquilo causa saciedade ou compulsão? A indústria cria alimentos que burlam todos esses sistemas aqui. E por isso que a gente acaba não tendo autocontrole, porque eles são fabricados para burlar o nosso autocontrole. Para a gente comer cada vez mais, para a gente ficar viciado, para a gente estragar o nosso corpo e a nossa mente. Pode passar. Ellen White fala no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, página 150, que o mais forte poder que Satanás exerce sobre nós, seres humanos, ele exerce através do apetite. E ele procura estimular isso de todos os modos possíveis. E a palavra apetite aqui não é só desejo de comer, não é só de alimentação que está falando aqui. Mas apetite no sentido dos desejos, né, das paixões. Então, todos os desejos, pode ser alimentar, sexual, de qualquer área. Ele procura estimular isso de todos os modos possíveis. Pode passar. Sabendo disso, né, o que Ellen White escreveu? Que Jesus, o Redentor do mundo, ele sabia que se nós seres humanos condescendêssemos com os nossos desejos, com os nossos apetites, se nós não fôssemos guiados por princípio, mas fôssemos guiados pela nossa vontade, a gente iria se alimentar de uma forma, ou ter um estilo de vida de uma forma que iria adoecer o nosso corpo, trazendo debilidade física. E ao você ter debilidade física, isso iria adormecer órgãos perceptivos. Quando eu leio essa frase, eu penso muito no cérebro, nos sentidos, né? Na capacidade que nós temos de perceber as coisas, a realidade. E ao adormecer esses órgãos perceptivos, a gente teria uma capacidade prejudicada de discernir as coisas sagradas e eternas. Então veja, ele pega pelo apetite, debilita o corpo, afeta a mente e desconecta a gente de Deus. Esse foi o plano que Satanás fez. Pode passar. Como é que isso acontece na prática? Tá? Eu trouxe uma foto aqui para a gente entender como é que funciona a digestão. Eu falei hoje de manhã que Deus fabrica os alimentos na natureza para a gente, né? A glicose, as vitaminas e minerais, você come isso e agora o seu sistema digestivo vai desconstruir aquele alimento. Então você tem lá a boca, o esôfago, depois o estômago, o intestino, tem ali o fígado, a vesícula. E eu vou mostrar um filme agora, vamos ver se vai dar certo de passar o filme. Esse filme ele vai mostrar o processo digestivo desde que o alimento entra na boca até o momento que ele sai do corpo. Eu quero mostrar para vocês como que a alimentação pode interferir na sua vida espiritual. Não está tocando? Tá. Mas esse filme mostra o alimento sendo mastigado pela boca. A digestão começa aqui na boca com a mastigação, com a salivação. Esse alimento a gente mastiga, ele desce por esse cano, chega no estômago. Lá ele vai encontrar o ácido clorídrico, vai quebrar as proteínas. Depois, quando ele está parecendo uma pasta, ele vai para o intestino. E lá no intestino a gente tem o pâncreas, que vai produzir mais algumas secreções, que vão ajudar a quebrar ainda mais o alimento. Tem a bile, que é liberada pela vesícula biliar, que vai fazer a digestão das gorduras. E aí agora aquele alimento ele virou parece uma massa de bolo, uma pasta. E ele agora vai percorrer metros de intestino e cada vitamina, cada mineral vai ser absorvido. E quando a gente fala absorção, ele sai do intestino e entra dentro das células e para dentro do sangue. E aí agora o sangue vai espalhar esses nutrientes para o corpo todo. Aquilo que não presta, aquilo que o corpo não usa ou não absorve, a gente elimina ali através das fezes. Ok? Pode passar. Então aqui a gente está vendo uma foto do intestino. Tá? Vocês estão vendo essas curvas, né? É como se fossem uns dedinhos assim, né? A gente tem em cada uma dessas entradas células
e o alimento vai passando por ali, ele entra dentro das células e cai na circulação. Então, se você comeu hoje salada, comeu arroz, comeu feijão, né? Você tem ali vitaminas, minerais entrando no seu sangue. Se você come doce, açúcar, chocolate, fritura e um monte de coisa assim, é isso que vai entrar no seu sangue. Pode passar? E uma vez que o alimento entra no sangue, todo o nosso intestino, tudo que entra ali no intestino, na circulação, vai ser captado por essas veias e vai ser levado lá para cima por essas veias azuis e vai lá para cima, vai passar primeiro pelo fígado. O fígado é aquele órgão que vai dar uma checada geral para ver se não entrou um monte de toxinas aí, para tentar dar uma limpada, né? E depois que esse alimento chega no fígado, ele sobe, ele passa pelo fígado, ele sobe, vai dar no coração. E o coração vai bater e esses nutrientes vão para onde? Para o corpo inteiro. Então, o que você comeu hoje no almoço está lá na ponta do dedo do seu pé agora, os nutrientes, está no seu cérebro, está no seu coração, está no rim, está no fígado, está em todos os lugares. O que a gente come. Então, o nosso cérebro, isso é uma coisa que muita gente não entende. Quando a gente fala na mente, nos pensamentos, nas emoções, a gente tem uma ideia que isso é uma coisa muito abstrata, né? É uma coisa que não dá para pegar, né? Agora, o cérebro é um órgão físico. Ele está aqui. Ele recebe oxigênio, água, nutrientes, tudo que você consome, igual o seu coração, o seu rim, o seu fígado. Então, a gente sempre fala, né? Isso aí é bom para o coração, isso é bom para o rim, isso é bom para o fígado. E para o cérebro? O que é bom para o cérebro? Não é importante falar disso, gente? A gente acaba achando que a mente é uma coisa assim abstrata. Gente, o cérebro é afetado pela nossa alimentação, pelo exercício que faz ou não faz, pelo sono, pela água. E isso vai influenciar pensamentos, sentimentos, comportamentos. E lá no cérebro você tem o sistema nervoso central, né? Ele tem múltiplas funções. E cada área do cérebro tem funções específicas. Tem uma área mais responsável pelo equilíbrio, pela audição, pelos movimentos, pela sensibilidade, pela linguagem. E a gente tem essa parte da frente do cérebro, que a gente chama de lobo frontal, essa que está mais cinza. Pode passar o próximo? Essa área do lobo frontal, né, na sua parte mais externa, a gente tem uma área chamada de córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal. E qual é a função dessa região do cérebro? Toda a sua capacidade de planejamento está ali. Então você vai planejar, você que é jovem, está na faculdade, eu vou fazer faculdade, depois eu quero trabalhar com isso, ou eu quero ser missionário, ou você que está mais assim, final da sua vida de trabalho, eu vou me aposentar, eu quero me mudar não sei para onde, eu quero fazer trabalho voluntário. Toda a nossa capacidade de planejamento está no lobo frontal. A sua capacidade de tomar decisões, de avaliar A ou B e de decidir o que é melhor para você, está no lobo frontal. O discernimento entre o certo e o errado, o bom e o melhor, o que é puro, o que é impuro, o que é sagrado, o que é profano, essa capacidade de julgar entre duas opções está no nosso lobo frontal. A capacidade de antecipar consequências futuras das suas ações. Por exemplo, por que uma pessoa quando bebe álcool, ela pega o carro e anda a 200 por hora na rodovia? Está nem aí. Porque naquele momento o álcool afeta que parte do cérebro? Tudo, né? Mas bastante aqui no lobo frontal. Essa pessoa não tem consciência de que ela pode bater o carro e morrer. Ela não está conseguindo antecipar as consequências das ações dela. Ela perdeu essa capacidade. Outra coisa, o córtex pré-frontal, ele tem uma função extremamente importante na capacidade de controlar impulsos. De você estar de frente de uma tentação e você dizer não. De você resistir uma tentação, de você ter domínio próprio. Isso é uma
das funções do lobo frontal. A aprendizagem de regras concretas. Pode, não pode, sim e não. Né? Você vai falar para uma criança, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Essa capacidade de aprender regras, padrões, morais, condutas, está no lobo frontal. A capacidade de pensar de forma abstrata e também a nossa razão, né? Nosso pensamento lógico, está tudo ali. Deixa eu perguntar para vocês acham que essa é uma área importante do cérebro para um cristão? Qual dessas capacidades ela tem a ver com a nossa vida espiritual? Vamos pensar no seguinte, o que vocês acham de um ser humano que perdeu sua capacidade de planejamento, não consegue tomar decisões, não sabe julgar o bem e o mal, não consegue pensar de forma lógica e não consegue controlar os impulsos? Como é que Deus vai usar essa pessoa? Quem usa essa pessoa? É o Espírito Santo ou é o diabo? Essa é uma pessoa que está completamente à mercê do inimigo. Porque o Espírito Santo fala com ela, ela não percebe, não consegue, não tem condições. Gente, isso é fisiológico, isso é um órgão do corpo que é responsável por isso. Se essa parte do cérebro não funciona, como é que faz a vida espiritual? A gente não adora a Deus com o coração, a bomba aqui, que está aqui batendo. É com a mente. Ontem o pastor Adolfo falou que Deus ia inscrever as leis na nossa fronte, né? Na nossa testa, né? É a mente, né? E quando ele fala na testa, eu lembro do lobo frontal, né? Eu não sei se é exatamente isso que o escritor bíblico tinha em mente, né? Mas assim, eu penso nessa região do cérebro, porque é ela que é a sede da nossa espiritualidade. Pode passar o próximo. O que é que prejudica o lobo frontal? Várias coisas. O cérebro é muito sensível à falta de oxigenação. Então, por exemplo, às vezes a gente está assim, sentado o dia todo, na frente de um computador, né? E quando a gente está sentado, os músculos relaxam, né? A coxa, o abdômen, as costas, os músculos relaxam. A gente está parado. Essa posição cria várias quinas na nossa circulação, né? Do joelho aqui. Então a circulação já não flui muito bem. O que acontece com a oxigenação cerebral quando a gente passa muito tempo sentado? Começa a dar sono? Começa a dar sono, especialmente nesse horário, né? Depois do almoço. Isso é uma coisa que atrapalha. A alimentação. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, né? Mas tem vários estudos hoje mostrando que o excesso de açúcar, por exemplo, vai afetar o nosso lobo frontal. Privação de sono. Interessante, gente. Tem pesquisas com adolescentes que quando eles dormem muito tarde ou não dormem direito, dormem menos horas do que deveriam, uma das coisas que eles perdem é a capacidade de ter empatia. A pessoa olha para alguém que está em sofrimento e ela não consegue ler a emoção na outra pessoa. O que vocês acham de um cristão sem empatia? Funciona? Vai demonstrar os frutos do Espírito na sua vida? O estresse, o álcool, fumo, drogas e até outras coisas, né? O que você vê, o que você ouve, muita coisa interfere com o funcionamento do nosso lobo frontal. Eu vou falar em mais detalhes sobre algumas daqui a pouco. Pode passar. Então, olha só, esse é um estudo que combinou diferentes fatores do estilo de vida para entender o funcionamento do nosso cérebro. E eles perceberam que álcool, cigarro, exercício físico e a interação social afetam o córtex pré-frontal. O álcool e o cigarro de forma negativa, o exercício físico e a interação social de forma positiva. Então você começa a ver os 8 remédios de Deus agora de uma outra perspectiva. Esse estudo, efeitos agudos do exercício físico
na atividade do córtex pré-frontal em adultos mais velhos. O estudo mostrou que o exercício de intensidade moderada melhorou a atividade do córtex pré-frontal associado ao desempenho da memória de trabalho. O que é memória de trabalho? Sabe aquela memória que você está usando assim no dia a dia? Não é aquela memória antiga de coisas do passado, é aquela memória assim, daqui a pouco eu tenho que fazer isso, daqui a pouco eu tenho que fazer aquilo, ou tipo assim, você lê alguma coisa num lugar e agora você tem que usar aquela informação para escrever uma mensagem, sabe? Essa memória assim do dia a dia. O exercício melhora o funcionamento do córtex pré-frontal e melhora essa memória. Então a gente começa a perceber que quando você se exercita e você faz o sangue circular, você oxigena o seu sangue, você melhora o funcionamento do seu cérebro. Tá? Olha só, consumo excessivo de junk food, especialmente em adolescentes, crianças e adolescentes, ele pode inviabilizar o processo normal de maturação do cérebro. Leva um prejuízo no neurodesenvolvimento. A gente sabe que o cérebro humano ele amadurece entre os 25 e 30 anos. Por que às vezes adolescente é meio inconsequente em algumas escolhas? Porque o cérebro não está completamente formado. Então é entre 25 e 30 anos que você tem uma capacidade de amadurecimento maior do lobo frontal. Antes disso, a pessoa tem uma dificuldade às vezes de avaliar consequências. Por isso que o adolescente ele é mais adepto a riscos, a assumir riscos, ele é mais impulsivo, ele gosta de coisas mais radicais. Ele não está pensando que ele pode se machucar, que ele pode sofrer um acidente, né? Então a gente vai amadurecer. Por isso que a gente fala, né, que quando a gente fica mais velho, a gente fica mais medroso. Já ouviram isso? Porque a gente começa a ter mais consciência do que pode dar errado. Então, olha só. Quando uma criança e um adolescente participa de uma alimentação muito junk, muito processada, refinada, ele acaba tendo uma predisposição duradoura para o consumo de uma dieta de má qualidade. Ele tem um comportamento mais tendência a buscar recompensas imediatas. Então, ele vai buscar uma coisa que dê prazer imediato, a despeito do malefício que isso pode causar. Ou seja, é um estado que a gente chama de baixa inibição no comportamento. Então, ele vê uma coisa que ele gosta, que vai dar prazer, ele come. Mas vai fazer mal? Estou nem aí. Não consegue controlar o impulso. E isso pode levar a déficit na aprendizagem e memória também. Então, ou seja, vai afetar o cérebro. Passa mais um, por favor. Consumo excessivo e o aumento da ingestão de açúcar têm sido associados a sinais de dependência. Então, existem estudos já mostrando que o consumo excessivo de açúcar leva à produção de dopamina no cérebro, que gera prazer. E é o mesmo mecanismo pelo qual algumas drogas fazem esse processo de dependência. Olha só, o consumo de açúcar a longo prazo induziu a uma ingestão progressiva, uma preferência persistente pelo açúcar, mesmo que as consequências negativas estivessem associadas a esse sabor, ou seja, produz dependência. Então a pessoa sabe que faz mal, ela sabe que tem que parar, mas ela não consegue. E se você não consegue parar algo que está te fazendo mal, isso é um sinal de quê, gente? A gente está perdendo a nossa capacidade de domínio, de tomar decisões. Agora, isso não fica restrito à alimentação. Esse que é o ponto. Se você perde o domínio próprio na comida, provavelmente você vai perder o domínio próprio em outras áreas da vida. Por exemplo, é muito comum entre pessoas que têm compulsão alimentar, ter compulsão por compras. A pessoa não consegue dizer não para um chocolate, ela não consegue dizer não para alguma coisa que ela viu no shopping, ela acaba comprando mesmo sabendo que ela vai se enroscar financeiramente. Então você veja que a gente começa a perder essa capacidade de domínio pessoal. Vai, mais um, por favor. Pode passar o próximo. Isso, olha só. Esse aqui é do sono, gente. A gente tem aqui, o cérebro de duas pessoas, tá? O grupo que dormiu bem tinha que dormir bem. O grupo que foi privado de sono não podia dormir muito. Tinha que dormir assim 5, 6 horas no máximo, era obrigado a acordar.
E aqui está medindo o quê? A atividade da amígdala. Não é essa amígdala aqui, ó, tá? A gente tem uma área do cérebro chamada de amígdala que controla as nossas emoções. O que está mostrando aqui? O córtex pré-frontal, que é essa área que eu estou falando, ele tem a capacidade de controlar impulsos, certo? Então ele controla a amígdala. Ele ajuda a gente a ter um autocontrole emocional. Quando você fica privado de sono, você não está dormindo bem ou está dormindo pouco, você tem 60% a mais de ativação da amígdala, das emoções, frente a um estímulo negativo. Vamos traduzir isso para o dia a dia. Se você não está dormindo bem, na hora que surge um problema, você vai responder mais com a emoção do que com a razão. É isso que significa. Quando você não dorme bem, no dia seguinte você está cansado, com fome, você tem mais ou menos tendência a ir buscar açúcar, doce, fritura, chocolate, essas coisas. O que vocês acham? Quando a gente não dormiu direito. A gente vai buscar comida mais calórica, comida mais açucarada. Por quê? Porque a gente quer energia rápida, já que a gente está cansado, e a gente está com menos autocontrole. Então vocês percebem como a falta de sono vai afetar você no momento de tomar uma decisão? Pode passar o próximo, por favor. Oi? Como evitar o sono? Isso daria uma outra aula, né? Como evitar a falta de sono? Só ir dormir. Quando não consegue, tem que reaprender a dormir. Eu falei hoje de manhã que a gente desaprendeu a dormir, né? Então, isso daria uma outra aula, né? Sobre por que a gente não está dormindo hoje. Tem vários fatores aí afetando a nossa qualidade do sono, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, gente? Pode passar esse slide, ó. Ellen White aqui fala o seguinte: os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são o único meio pelo qual o céu pode comunicar-se com os homens e afetar-lhes a vida interior. É através dessa área que Deus fala com a gente. Como é que Deus fala conosco? É através desse órgão. Passa mais um, por favor. E Ellen White fala aqui: seja o que for que perturbe a circulação das correntes elétricas do sistema nervoso, as sinapses, né? Os impulsos elétricos entre os neurônios. O que for que perturbe isso, diminui a resistência das forças vitais. E o resultado é um amortecimento das sensibilidades da mente. Ficamos com a mente amortecida. Pode passar mais um, por favor. E Ellen White diz no livro Temperança, página 80, os que violam as leis de saúde ficarão mentalmente cegos e transgredirão a lei de Deus. Não porque querem, mas porque não tiveram discernimento. Então esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. Infelizmente, muita gente olha a questão da saúde simplesmente assim, conselho sobre regime alimentar. É um conselho? Conselho segue quem quer, né? Não é um mandamento. Então é um conselho. Ou pensa assim, a saúde não é ponto de salvação, né? Essa frase é sempre repetida. Ou pensa assim, todo mundo vai morrer mesmo, né? A vida eterna é só no céu. Aqui, eu não estou tão interessado assim em evitar o diabetes, o câncer. Tem gente que tem um pensamento assim, meio... Tipo assim, tá todo mundo lascado mesmo, então, né, vou comer o que eu quero. Aquela frase, né? Deixa eu comer e ser feliz, né? Já ouviram falar essa frase? Não é essa a questão. Quando Deus deu essa mensagem para a gente, Ele estava pensando nisso, ó. Ele estava pensando que Satanás fez um plano para arruinar a mim e a você. Através de alimentos, através de um estilo de vida que deixa o nosso cérebro amortecido e nos impede de ouvir a voz de Deus. E se ele nos impedir de ouvir a voz de Deus, mesmo que você seja um cristão que vai à igreja, que até pode ler a Bíblia, a escola sabatina, mas talvez em algum momento da sua vida
você seja confrontado com alguma decisão, com alguma coisa, ou seja colocado em alguma situação que você precisa de discernimento, e naquele momento, se você não tiver bem de saúde, se você só come porcaria, não faz exercício, não dorme direito, né, tá tomando café o dia todo, cheio de estimulante no seu corpo, talvez naquela hora você decida com a amígdala e não com o lobo frontal. Você responda com a emoção e não com a razão. Você tome decisões equivocadas. Qual é a importância da gente ter discernimento espiritual no tempo do fim? Os enganos de Satanás se multiplicando. O inimigo de Deus atacando o povo de Deus com enganos cada vez mais sutis. Qual é a importância da gente estar com a mente afiada para ouvir a voz de Deus? Pode passar mais um? Pode passar. Quais são os efeitos de um córtex pré-frontal que está prejudicado ou está em mau funcionamento? Isso são livros de neurologia que vão falar. Impedimento de princípios morais, um impedimento social manifestado por uma falta de amor ao próximo, perda da capacidade de planejamento, prejuízo da capacidade de absorção, perda de raciocínio lógico, falta de empatia e falta de limites. Isso aqui é tudo que Satanás quer. Uma pessoa que não tem princípios morais, que não tem amor, que não tem raciocínio, que não se preocupa com os outros e que não tem limite. Por isso que Ellen White falou que Satanás quer a humanidade inteiramente sob o seu controle. Essa pessoa não é guiada pelo Espírito Santo. Não é guiada pelo Espírito Santo. Pode passar, por favor. Por isso que Ellen White fala o seguinte, tornar clara a lei natural. Quando ela fala lei natural, está falando sobre a saúde, as leis de saúde, as leis naturais. E instar para que ela seja obedecida. Eis a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo para a vinda do Senhor. Então, muita gente às vezes enxerga o evangelismo desconectado da saúde. O que é evangelismo? Dar estudos bíblicos, fazer semana de oração. A saúde é uma coisa para ajudar os membros da igreja a ter mais saúde. Gente, dentro do plano de Deus, saúde está completamente conectado ao evangelismo. Porque Jesus curava e pregava. E depois ele falou assim para os discípulos, vão de cidade em cidade, e na cidade que vocês entrarem, curem os doentes e anunciem a vós outros a chegada do reino de Deus. A saúde sempre esteve ligada com a evangelização. Porque a restauração que Deus quer fazer de nós, ela é completa. A gente viu de manhã que Deus nos criou a sua imagem e semelhança de forma integral, e o pecado borrou essa imagem de forma integral. E o processo de restauração também é integral. A salvação não acontece apenas na dimensão espiritual, a despeito de qualquer coisa que acontece na área física, de acordo com aquilo que a gente faz com o nosso corpo. E a Ellen White tem uma advertência para nós. Ela fala assim, que se enquanto proclamam a mais solene e importante mensagem que já foi dada por Deus, os homens combatem contra a verdade, por condescenderes com hábitos errados de comer e beber, eles tiram todo o poder da mensagem que apresentam. Então, se nós temos uma mensagem de restauração integral das pessoas, que inclui também os cuidados com a saúde, e a gente vai falar a terceira mensagem angélica, mas nós combatemos contra a mensagem, apresentando um mau testemunho no nosso estilo de vida cristão, a gente tira o poder da mensagem que a gente está pregando. Isso é muito sério. Pode passar o próximo. A gente escreveu esse livro, foi publicado esse mês, eu e a Daniela. A história desse livro é interessante. A gente estava aqui em Engenheiro Coelho,
E eu fui a São Paulo, de carro, sozinho, e a Daniela ficou aqui. E eu estava, uma viagem, né, de quase 2 horas, e eu estava no carro, e eu estava pensando em várias coisas e tal, de repente me veio um pensamento assim: vocês têm que escrever um livro sobre esse assunto, falando do corpo como templo do Espírito Santo, da relação da saúde com a espiritualidade, não só para os adventistas, mas especialmente para as outras igrejas também, que não tem nenhuma compreensão disso, né? A gente vê, especialmente dentro do mundo pentecostal, né, o estereótipo das pessoas, todas as pessoas muito obesas, com um estilo de vida muito ruim. E eu fiquei com essa ideia na cabeça: tem que escrever um livro que o corpo é o templo do Espírito Santo. Aí fui para São Paulo, fiz as coisas que eu tinha que fazer, voltei. Cheguei e falei: vou comentar com a Daniela, né? Aí a Daniela virou para mim e falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Estava pensando hoje, e o Espírito Santo me falou que a gente tem que escrever um livro chamado Meu Corpo um Templo, para a gente falar sobre isso para as pessoas não adventistas. Eu não tinha falado nada. Eu me arrepiei inteiro, contei para ela, e aí a gente planejou, né? E, assim, levou mais tempo do que eu queria para publicar. Isso aí já era para estar pronto, né? Mas você sabe como é que são as coisas. Mas mês passado ficou pronto. E a gente está disponível já na Amazon e a gente vai tentar colocar agora nas lojas da Casa Publicadora. Mas o grande objetivo é tornar esse conhecimento acessível às pessoas. Por quê? Quando Deus chamou a igreja adventista, ele tinha muitas verdades a restaurar. Uma delas foi a do sábado. Mas uma foi a da saúde, que tinha sido completamente esquecida, né? Veja o mundo do século XIX, quando a igreja surgiu, os próprios pastores fumavam, bebiam, né, comiam carne de porco. Então toda essa mensagem teve que ser resgatada. Esse é um dos papéis da igreja adventista também. Então que Deus nos abençoe no cuidado com o corpo, que é o templo do Espírito Santo, porque isso não tem a ver, gente, com prevenção do câncer, do diabetes, da pressão alta e do infarto. Isso é bônus. O grande objetivo dessa mensagem é manter a nossa mente clara, para que, buscando a presença de Deus todos os dias, a unção do Espírito Santo, a gente possa ser guiado pelo Espírito e possa cumprir com a nossa missão. Que Deus abençoe cada um de nós nessa jornada. Vamos terminar com uma oração? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela luz que o Senhor deixou revelada na Tua Palavra, nos escritos de Ellen White, que nos protegem desse plano tão diabólico de Satanás, de arruinar a nossa vida, a nossa saúde e nos impedir de comunicar contigo. Que tenhamos um estilo de vida saudável, Pai, que agrade ao Senhor, mas que, acima de tudo, que nos permita ouvir a Tua voz de forma clara, para que tenhamos o domínio, o controle sobre a nossa vida, as nossas emoções, as nossas decisões, para que a nossa vida seja um culto racional, um louvor ao Teu nome. Fica conosco no decorrer desse evento, dessa programação, perdoa os nossos pecados e nos dá a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Boa tarde.